Cumprimentando aqui a mesa, Flávio Ataliba, Jurandir, Carlos Eduardo, me perdoe o Moacir, demais convidados, companheiros, todos bem-vindos. O tema abordado aqui, eu diria que nós tivemos uma inspiração inicial no ano de 2011, e isso eu diria já embalado por uma ação do Sintaf, quando em parceria com o LEP iniciou esse debate, essa conversa entre o fisco e a sociedade. Em 2011, num evento que nós promovemos, o Dr. Flávio Ataliba apresenta um trabalho em que relaciona a questão da dependência dos estados com sua relação com a miséria. E aí nós estreitamos esse estudo, e nesse ano de 2013 nós concluímos, o LEP concluiu a pesquisa, em que verificou também essa tendência dos municípios, a relação entre a dependência dos municípios e a dependência financeira, a dependência financeira e a miséria, melhor dizendo. Quando a gente fala em cidadania fiscal, a gente coloca o indivíduo, coloca o cidadão exatamente nesse ponto de fiscalização dos gestores dos recursos públicos, de uma forma de otimizar a utilização desses recursos. Então, o nosso debate ele tem esse objetivo: cidadania fiscal para uma nova ordem social. A gente vê aí esses gritos nas ruas, onde as pessoas, via de regra, não reclamam da tributação em si. Isso nós já evidenciamos, inclusive, no texto. Mas as pessoas reclamam do mau uso. Então, a cidadania fiscal, ela passa por tudo isso. Então, assim, desejar a todos um bom evento, e que daqui a gente saia realmente com alguns encaminhamentos, com ideias que possam melhorar essa relação e devolver ao cidadão o seu lugar de destaque. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do diretor de organização, Francisco Ângelo de Araújo, e passamos a palavra ao senhor Carlos Eduardo dos Santos Marino, aqui representando a Fundação Sintaf. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a mesa, na pessoa do professor Flávio Ataliba e do nosso colega e atual secretário de Finanças, Jurandir. Parabenizo aqui os organizadores do evento pela escolha do tema. Realmente, a cidadania fiscal é um assunto pouco explorado no Brasil, pouca correlação é discutida nesse momento entre os efeitos da cidadania fiscal, de um povo mais consciente em relação à função do Estado, e os benefícios sociais voltados para essa sociedade. E a gente vem, como o Ângelo lembrou, os fazendários, através do seu sindicato e da própria fundação, que é um braço do nosso sindicato, vem tentando fortalecer esse pensamento. É claro que o nosso sindicato, sindicatos fazendários, como todos os demais sindicatos, tem uma visão corporativa e deve ter de defesa dos interesses de seus associados. Nós temos também que voltar nossas ações e nossos olhos para a sociedade. Não podemos permitir que o fisco, que as ações do fisco, as ações da administração tributária, elas sejam sempre pautadas na mídia, sempre pautadas pela sociedade negativamente como um intruso que vai na renda do cidadão e retira parte
desse recurso que o cidadão tem e gasta, o Estado gastar de maneira ineficiente. Não podemos permitir que essa seja a visão. Não podemos permitir que a visão que é passada para a sociedade do fisco seja uma visão associada à corrupção, né? Então eu acho que debates do tipo que é realizado hoje aqui nesse local são extremamente frutíferos, não só para o fisco, mas para a sociedade. Não existe uma forma de você organizar a sociedade prescindindo do fisco. Ou seja, se existe uma sociedade organizada, se existe um Estado, vai existir um fisco, porque o Estado precisa ser financiado. Eu espero que essas sejam uma das ações de muitas que virão no futuro, e que a gente possa realmente levar essa mensagem para a sociedade, de que o fisco é necessário, que extrair recursos da sociedade para a utilização pelo Estado nas suas funções finalísticas, esse mecanismo é necessário e tem que ser fortalecido, tanto em termos de independência, como em termos de estrutura para que ele possa funcionar corretamente. Muito obrigado a todos e eu desejo um bom evento a todos os participantes. Na sequência, convidamos o senhor superintendente da Terceira Região Fiscal da Receita Federal do Brasil a fazer uso da palavra, o senhor Moacir Mondardo Júnior. Bom dia a todos. Quero saudar a mesa na pessoa do secretário de Finanças, Jurandir, ao Sintaf, por essa iniciativa já muito bem descrita, a importância que é para nós do fisco, cada vez mais nos colocar à frente da sociedade como um grande aliado, como um instrumento do Estado para obter recursos e poder melhorar a aplicação dos recursos públicos, né? Em termos do programa de distribuição de renda que o governo federal desenvolve, o sistema de previdência público brasileiro, os sistemas de saúde, tudo isso é mantido através dos recursos públicos, né? E assim tem que ser, e assim tem cada vez mais. Precisamos que a sociedade nos conheça essa realidade e cada vez mais, com a transparência necessária na aplicação dos recursos, se aperfeiçoe e se melhore a aplicação dos recursos. De fato, como o presidente aqui colocou, o diretor, né? O público, ele nos cobra pelo serviço público, né? Nós cobramos dele os impostos, eles nos cobram o atendimento suas demandas. E, de fato, tem que ser assim mesmo. Aquele aprendizado do direito tributário, que as receitas não são afetadas por sua destinação, em regra, é muito bonito o direito e é necessário que assim seja. Mas, na cabeça do povo, é a aplicação dos recursos que justifica a existência do Estado. O Estado não existe para si, existe para o povo, existe para atender essa demanda. E, nesse ponto, a educação fiscal e o trabalho conjunto, o estreitamento das relações dos fiscos municipal, estadual e federal, que aqui se desenvolve bem aqui no Ceará, é cada vez mais necessário, e para que o povo tenha melhor conhecimento, melhor noção, né? O apoio da imprensa, do jornal O Povo, aqui no caso, né? Que essa roda, essa ciranda dos recursos, é assim, cada vez mais tem que ser transparente e conhecida de todos. Muito obrigado e um bom evento a todos. Na sequência, passamos a palavra ao senhor Flávio Ataliba, diretor-geral do IPES. Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudar a mesa na pessoa do Dr. Ângelo, representando aqui todos os presentes na mesa. O Ângelo colocou uma questão importante. Nós, quando estávamos na universidade, hoje estou no governo do Estado, a gente vinha desenvolvendo estudos relacionados às políticas de combate à pobreza. E, num determinado tempo, a gente começou isso aí, junto com a parceria que nós temos com o Sintaf, nós imaginamos qual seria a relação entre o fisco e políticas de combate à pobreza. Na verdade, tem tudo a ver. A pesquisa no Brasil nessa área, a pesquisa acadêmica, ela é muito pouco representada. Então, naquela época, desenvolveu-se o esforço de tentar verificar
se a maior autonomia fiscal dos governos locais, e isso tem a ver com cidadania fiscal, se isso geraria melhores condições de vida para a população local. E aí, diante dessa pesquisa, nós fizemos esse estudo para os estados, depois, até como sugestão do SINTAF, foi ampliado esse estudo para os municípios. E o que a gente tem evidência é que quando você aumenta, né, o grau de consciência política, quando você aumenta o respeito, né, aos recursos públicos que são coletados, certamente há uma pressão maior nos governantes locais de utilizarem aqueles recursos da melhor maneira possível. Eu acho que essa bandeira, e vai ser um pouco do que eu vou falar aqui na minha exposição, essa bandeira que o SINTAF adotou, eu acho que é extremamente oportuna hoje para o país. Nós temos, vocês principalmente, que são responsáveis direto pela coleta de impostos, acabam ficando muito sensibilizados na utilização desses recursos, principalmente no atendimento das carências da população mais pobre. Então, eu acho que esse tema ele é de extrema importância. Eu acho que essa agenda de discussão, tanto do ponto de vista acadêmico, como também do ponto de vista aplicado, ela tem muito caminho, muito espaço para que seja prosperado e que isso realmente vire ou ajude aos governos locais a ter responsabilidade na aplicação dos recursos. Então eu vou ficar por aqui, eu vou fazer uma exposição em cima desse tema, algumas evidências que eu gostaria de compartilhar com vocês e parabenizar aqui pela SINTAF, pela organização e pela pauta dessa discussão. Muito obrigado.